Salve os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Irmãos, sem mais delongas, livro de 2 Reis, capítulo de número 6 e o verso de número 16. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Reis, capítulo 6 e o verso 16. Glórias a Jesus, aleluia. Todos encontraram, amém? Nos diz assim a santa e gloriosa palavra do Senhor. Ele respondeu: não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Vou repetir. Ele respondeu: não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Podem se assentar glorificando o nome do Senhor. Irmãos, quando o culto tem um tema, ou como é um culto de missão, eu gosto sempre de trazer uma mensagem conscientizando missionariamente, mas o Senhor falou muito forte no começo dessa semana e pelo meio da semana também, muito forte nesse texto. E eu não pude ficar sem compartilhar com os irmãos o que o Senhor falou comigo. E eu tenho certeza de que o Senhor vai falar aos nossos corações nesta manhã mais uma vez. Irmãos, Eliseu, essa frase, este texto a qual nós lemos, ele está direcionando ao moço que trabalhava e servia a ele no seu dia a dia, no seu cotidiano. Os versículos que antecedem, os versículos que vêm antes desse, está relatando o que aconteceu para chegar ao ponto que nós estamos, aonde o moço indaga a Eliseu quanto ao como deviam se comportar, o que deviam fazer, porque eles estavam cercados. O que acontecia era que a Síria fazia guerra e queria acabar com Israel a todo custo. E a Síria fazia planos e projetos e armadilhas contra Israel. Só que quando ele arquitetava a sua armadilha, o seu projeto, montava a sua armadilha, Deus não deixava o seu povo às cegas. Deus não deixava o seu povo sem saber o que estava acontecendo, pelo contrário, Deus revelava a Eliseu, falava com ele o que estava acontecendo, falava que a Síria estava planejando. Eliseu por si ia lá e falava com o rei de Israel, e Deus livrava o rei de Israel, não uma e nem duas vezes, é o que a Bíblia está dizendo, mas várias vezes. Chega ao ponto de o rei da Síria juntar os seus soldados, os seus comandados, e perguntar a ele: qual de vocês, qual de entre nós está aqui infiltrado por Israel para fazer eles saberem o que nós estamos fazendo? Um de seus soldados vai dizer: não é nenhum de nós, meu senhor. Não é nenhum de nós que está aqui, mas o profeta Eliseu. Deus faz saber a Eliseu tudo quanto nós falamos, até as palavras que o Senhor diz trancado no seu quarto. Olha só como Deus é lindo. Deus não deixa o seu povo desapercebido. Deus não deixa o seu povo caminhar às cegas. Quem é fiel a Deus, quem é justo, quem vive uma vida ímpar na presença do Senhor, ele não pega... Meu Deus, ele nunca é pego desprevenido. Quem serve a Deus de verdade jamais será pego desprevenido. Deus lhe dará o escape, Deus lhe dará o aviso. Deus vai te falar como se agir, como se comportar em tal situação, para que você não caia em armadilhas. Nós precisamos ser mais fiéis a Deus, porque Ele tem sido fiel conosco em todo o tempo. Essa pandemia, as doenças, a frieza espiritual não pode nos pegar desapercebido, porque já foi predito na sua palavra. Nós sabemos que isso ia acontecer, nós sabíamos que isso ia acontecer. Por que nós estamos assustados, desanimados, se foi o próprio Deus quem falou? E Ele disse ainda: não estáis sós, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Meus irmãos, nós não estamos sós e não fomos pegos despercebidos, não fomos pegos desprevenidos. Deus falou conosco, Deus revelou a tua igreja, Deus se revelou à tua igreja e nos deu a entender o que estava acontecendo. Meus irmãos, o rei da Síria foi e arquitetou agora um plano diferente. Quando ele soube que era Eliseu que fazia saber ao rei de Israel que ele estava querendo atacar as suas armadilhas, ele fala: vamos agora cercar a Eliseu. Agora nós vamos acabar com a fonte da informação. Eliseu já não mais vai trabalhar nesse sentido, porque nós vamos aniquilar ele.
O rei da Síria arquiteta, organiza um exército muito grande, é o que a Bíblia está dizendo. Então enviou para lá cavalos, carros e um grande exército para cercar a Eliseu. Eliseu está quieto na sua casa. Eliseu não está preocupado com isso. Eliseu não está puxando o cabelo das suas cabeças pelo que está acontecendo à sua volta. Eliseu não está preocupado. Eliseu não está desesperado. Eliseu está na sua casa servindo a Deus como ele faz todos os dias. Eliseu está no seu aposento orando ao Senhor, fazendo o que ele fazia diariamente, sendo um servo fiel a Deus. Pela manhã, o seu moço, este moço que Eliseu teve essa conversa com ele, que falou para ele não temer, sai de manhã para fora e o que ele vê? Vê a casa, a cidade, tudo cercado pelos exércitos. A atitude do moço é a normal que todos nós teríamos. Olhou e falou, acabou. O que é que nós vamos fazer? Não tem jeito, estamos cercados. Como que nós vamos fazer? O que a gente vai fazer nessa situação? Não somos guerreiros, não somos soldados de guerra. O que a gente vai fazer? Eu imagino na minha cabeça que ele volta correndo, desesperado para dentro, encontra Eliseu e fala, meu Senhor, como nós vamos escapar dessa situação? Como que nós vamos sair desse problema que nós nos metemos? Como que nós vamos escapar com vida desse momento que nós estamos passando? Só que eu olho também e consigo contemplar Eliseu calmo e sereno. A informação que chega, Eliseu ainda não saiu. A informação que chega, nós estamos cercados por um grande exército. Eu não consigo ver Eliseu botando a mão na cabeça. Meu Deus, como assim? Eu não consigo contemplar Eliseu falando, e agora o que a gente vai fazer? Eu vejo Eliseu saindo, confiante no Senhor. Eu vejo Eliseu saindo e quando ele começa a ver o exército, na cabeça dele eu consigo entender. Ele fala, só isso? É só esse pouquinho de gente que mandou? E o seu moço falando aí, Eliseu, olha só o tanto de soldado, é um grande exército, são carros, são cavalos, é muita coisa, o que a gente vai fazer? Eliseu, conhecendo o Deus que ele servia, sabendo o que Deus faz por aqueles que são fiéis, ele olha para ele e fala assim, ei, calma, não temas, não apavore, ei, tenha calma, não tenha medo, não temas. Por que, Eliseu? Mais são os que estão conosco. Mais são os que estão conosco do que estão com eles. O moço olha e fala, como assim? O moço só consegue ver o inimigo. O moço só consegue ver o problema. Eliseu está olhando, né? E aí, calma. Tranquilo, meu filho, mais são os que estão conosco. Tem mais gente ao nosso favor. Tem mais exército ao nosso lado do que contra nós. Fica calmo. Ah, meus irmãos. Oh, meus irmãos. O momento a qual nós estamos passando é, sim, de fato, muito ruim. Muito complicado. E esse culto, querido, nós estamos acostumados com as pessoas, o culto cheio, o púlpito cheio cantando, e a gente sente o baque. Eu vejo que as pessoas se balanciam por causa disso. Ei, não se preocupe com o que está acontecendo lá fora agora não, mas são os que estão conosco, tem mais ao nosso favor do que o que está lá fora. Ei, quem está contigo é o Senhor dos Exércitos. É o dono da saúde, é o dono da alegria, é quem te dá força, é quem pode te ajudar. Preste atenção, você não está servindo um Deus de madeira, que não fala, que não move, que não ouve. O seu Deus é o Deus verdadeiro, é aquele que te formou desde o ventre da tua mãe. Ele conhece a tua necessidade. Para de se preocupar. Oh, aleluia! Quando a gente se preocupa, é um sinal que a gente não está sabendo quem a gente está servindo de verdade. Um exemplo, o Senhor Jesus, quando estava com seus discípulos no barco, eles zarpam, eles saem navegando. No meio, eles são acometidos por uma grande tempestade. Os seus discípulos, que já eram acostumados a navegar, sabiam do mar, conheciam o que era ali, meus irmãos. Sabia como lidar em uma situação. A tempestade era tamanha que eles começam a ficar preocupados e clamam e correm para um lado, correm para o outro. Chega num lugar na polpa do barco, Jesus está dormindo.
Jesus está lá acostado em uma almofada, dormindo. O barco balançando para lá e para cá e Jesus dormindo. Água caindo para dentro, para fora, vento, trovoada e Jesus dormindo. Por quê? Porque Jesus sabia que na hora que ele clamasse ao Pai, o mar cessaria, o vento acalmaria e eles teriam uma viagem tranquila lá para frente. Ei, por que você está puxando o cabelo da cabeça? Por que você está preocupado tanto assim com essa situação? Mais é o que está conosco do que o que está com eles. O meu Jesus, esse que eu vos falo nessa manhã, é maior do que o Covid-19, é maior do que o desemprego, ele é maior do que a tristeza, do que a depressão, do que o câncer, do que a agonia, do que o desespero. Ele é maior! Ele é maior! Ele é maior do que o desânimo. Não pense, não pense. Não pense que a igreja fracassará neste momento difícil a qual nós passamos. Quem está conosco é maior do que essa crise. Não se preocupe. Aqueles que pararam, que desistiram na caminhada, ainda é maior o que está conosco do que o que está com eles, meus irmãos. Confie no Senhor. Não se desespere por causa das aflições da sua vida. Eu estou te dizendo que Ele é maior. Oh, aleluias. Oh, aleluia! Meu Deus, meus irmãos, o crente, a igreja do Senhor, ela não pode se desesperar por causa das circunstâncias. Preste atenção, o seu estado de vida. E olha aqui o que eu estou dizendo, o Senhor Jesus disse. O Senhor Jesus disse, não é o Reginaldo, não é a Assembleia de Deus. Não é nenhuma outra religião, é o Senhor Jesus quem disse. Ele foi e falou assim, eu deixo-vos a minha paz eu vos dou. Não vos la dou como o mundo dá. O Senhor Jesus deixou-nos a paz. Essa paz que excede todo entendimento. Essa paz que Eliseu tinha quando viu o exército inimigo. Essa paz que ele teve quando ele contemplou o exército inimigo e falou, ei, estou preocupado com isso. Essa paz que Jesus deu, que é a mesma que ele teve quando estava no barco com a tempestade, quase afundando o barco. Ele estava dormindo. Essa paz foi a que ele deu para nós. Foi a que ele deixou para nós. Então essa paz não é circunstancial. Essa paz, essa tranquilidade que há em mim, que foi Jesus quem colocou, ela independe da circunstância. Está ruim, eu estou em paz. Está difícil, eu estou tranquilo. Por quê? Porque Jesus me faz, se não caminhar por cima da tempestade, do mar vermelho, Ele abre e eu passo em pé seco. E o interessante é, você vai chegar do outro lado. O interessante é, você vai passar essa prova. Não vai ser o Covid que vai te parar. Não vai ser o desemprego que vai te parar. Você vai vencer. Por quê? Porque maior é o que está conosco. Nós temos que confiar mais. E a confiança é uma palavra muito difícil da gente vivenciar ela. Nós, seres humanos, temos uma dificuldade nisso. De verdade, nós temos uma dificuldade em confiar. Por que eu falo? Porque a gente fala, Senhor, eu vou entregar nas tuas mãos a minha vida. Eu vou entregar nas tuas mãos a minha vida. E aí o negócio começa a debandar. Não era o que você estava esperando. Você quer para me dar minha vida de volta aqui. Está fazendo alguma coisa errada. Tem alguma coisa acontecendo errada. Não deixa aí que aí eu dou conta. Nós temos dificuldade em confiar. Um exemplo, quem dirige, vai dirigir com outra pessoa, fica pisando no freio lá, sem ter freio, porque não confia. Nós temos uma dificuldade em confiar. Nós não saímos emprestando dinheiro para todo mundo porque não confia que o camarada vai pagar. Nós temos uma dificuldade em confiar. Mas eu estou te falando aqui, o meu Deus. O meu Deus, a quem eu sirvo, o que me criou, o que me formou, que te guardou e foi fiel com você até o dia de hoje, Ele não deve nada a ninguém. Ai, meu Deus, como o hino que foi cantado, os sonhos de Deus são maiores, são melhores do que o seu, e Ele vai fazer o melhor pela nossa vida. E nós temos esses tipos de pessoas dentro da igreja, como o moço. O moço, quando ele sai para fora, ele não consegue contemplar nada mais do que o problema. O moço,
ele tinha como que uma venda nos seus olhos que não o permitia contemplar o que Deus estava fazendo. E ele olhava e via o problema. Meu Deus, como que nós vamos escapar esse grande exército contra nós? Como que nós vamos escapar com esse grande exército contra a minha vida e a vida de Eliseu? Nós estamos aqui fadados ao fracasso, vamos morrer. Eu não jogo pedra nesse moço, jamais. Quantas vezes eu me qualifiquei como ele? O problema veio, eu não conseguia contemplar a mão de Deus trabalhando. O problema vinha, a dificuldade vinha, eu falava, meu Deus, o Senhor não está aqui comigo. É isso que o moço está contemplando, ele não consegue ver o que Deus está fazendo. Uma palavra para você aqui neste momento. Vai ter momentos que a nossa visão fica um pouco embaçada e a gente não contempla o que Deus está fazendo. Mas isso não está querendo dizer que Deus não está trabalhando. O moço não via, mas Eliseu viu o que Deus estava fazendo. O moço não conseguiu contemplar, mas Eliseu viu, falou assim, ei, calma. É muito maior os que estão conosco. É muito mais poderoso os que estão conosco. É muito mais forte o que Deus está fazendo. Esse exército aí não vai dar conta não, meu filho. Calma, fica tranquilo, porque o que Deus tem reservado para nós é maior. A intenção, o propósito de Deus com essa mensagem nesta manhã é que você saia daqui. O problema está lá. Não estou falando que Deus vai eliminar o problema lá que chegou na sua casa, não. Está lá. O problema está lá, você vai ter que batalhar, você vai ter que confiar no Senhor. Mas Deus está falando assim, ei, calma. Você vai chegar lá. O problema está lá, o câncer está lá, a doença está lá, a tristeza está lá, o filho desviado está lá, a depressão está lá, a dificuldade de desemprego está lá, a falta de saúde, a falta de alegria está lá. Mas quando você chegar, você não vai ver isso. Você não contempla o problema, você vai chegar e falar assim, era por isso? Você vai começar a contemplar carros de fogo, anjos do Senhor acampados ao seu redor, e você vai entender, você só não foi consumido até hoje, porque Deus estava te protegendo, mesmo você sem ver. O salmista vai dizer, ora se não fosse o Senhor que esteve conosco, ora diga Israel, eles teriam nos consumido vivos, as águas turvas nos teriam afogado. Se não fosse o Senhor que esteve conosco, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, você não estaria aqui, você teria morrido naquele acidente, você teria morrido naquele assalto, você estaria lá afundado nas drogas, você estaria lá afundado no álcool, mas o Senhor te resgatou, o Senhor te alcançou, o Senhor te cercou e te protegeu até hoje, e você está achando que Ele te abandonou? Isso aqui não é comodismo, irmão, isso aqui é confiança. O comodismo você sente e fala, não vou fazer nada até Deus fazer, não. Quando você confia, você sai. Marte, eu vou partir para cima, porque eu sei que Deus está comigo. Ei! Tem ações de confiança, de fé em Deus. A fé, essa confiança que nós estamos falando que Eliseu tinha, não é uma fé que não se movimenta, que não faz nada a respeito. Você tem que se movimentar. É pela fé, meu irmão. Pela fé eu sei que Deus está comigo, eu vou partir para cima. É pela fé eu sei que eu estou curado, eu vou fazer. É pela fé, meu emprego já está garantido, eu vou lá. Meu irmão, às vezes o crente tem que ser meio doido mesmo, com perdão da palavra. Às vezes o crente tem que ser meio doido mesmo. Entra na sua casa e fala, ei, problema, é maior o que está comigo. Ei, ei, câncer, maior é o que está comigo do que está aí. Tristeza, maior é o que está comigo do que o que está aí. Ei, começa a agir pela fé. Começa a agir pela fé. Comece a confiar mais em Deus, e aí você vai contemplar o que Deus está fazendo. Às vezes Deus não está fazendo, está tudo preparado, mas você não dá o seu passo. Pedro só caminha sobre a água porque ele desce do mar e dá o primeiro passo. Desce do barco e dá o primeiro passo. Deus não vai lá carregar ele no colo, não. E não é porque nós agimos por fé que vai ser só bonança, que vai ser só alegria. Vai ter momentos de dificuldades como Eliseu. Vai ter momentos que são difíceis, assim como Eliseu está passando aqui agora. O problema é difícil, é realmente um problema. Nós nunca tivemos essa experiência de ser cercado por um exército. Meu irmão, a cabeça desse moço agora está explodindo. Como assim? Como é que a gente vai fazer? Eliseu também está no problema. E aí nós vemos duas atitudes diferentes dentro do mesmo problema.
A do moço se desesperava, meu Deus, o que a gente vai fazer? A de Elias fala assim, Deus já está fazendo. A de Eliseu fala assim, Deus já está trabalhando em meu favor, eu nem falei nada. Eu nem orei. Olha como Deus cuida da gente. O problema está aí para todo mundo. Um exemplo, todos nós temos problemas particulares. Passamos por dificuldade, mas olha o Covid. O Covid veio para abraçar o mundo, pegou todo mundo. Está todo mundo no mesmo problema e a gente está vendo várias atitudes diferentes dentro do mesmo problema. A igreja do Senhor, não estou falando para você não ser prudente, se previna, faça a sua parte. Pela fé, faça a sua parte. Mas agora nós não podemos nos desesperar. Nós não podemos pensar, o fim da igreja está acabando, estão fechando a porta, o povo parou de vir. Ei, é maior o que está conosco. Ei, meu Deus. Olha só para a gente completar aqui. Aí Eliseu fala a ele, responde, né? Não temas, mas são maiores que estão conosco do que os que estão no mundo. Aí Eliseu vai e ora. E orou Eliseu, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele olhou. Ele olhou e ele viu que o monte estava cheio de cavalos, de carros de fogo ao redor de Eliseu. Ei, você chegou aqui hoje, neste dia, é o último domingo de novembro. Está acabando o ano de 2020, foi difícil. Você, 2020, só viu problema, só viu dificuldade, só viu gente morrendo, só viu gente doente, só viu a crise instaurando, você viu gente perdendo emprego. Mas a partir de hoje Deus está falando que vai abrir os olhos de pessoas aqui, e você vai sair e falar assim, opa, é maior o que está conosco. É maior o que está conosco do que o que está com eles. É maior o que está conosco do que o que está no mundo. Não é o fim da nossa história, é apenas um capítulo de vitória. Essa aqui não é derrota, irmão, é luta. E a nossa luta é garantida a vitória no final, porque Deus está conosco. Eu já não vou falar mais não, eu quero orar com os irmãos. Posso, pastor? Posso? Obrigado. Se coloque de pé, meus irmãos. Tenha paciência conosco hoje. Nós vamos passar um tempinho maior orando. Nós vamos passar um tempinho maior falando com Deus. O problema não está em Deus, mas na sua visão. Ai, abasté. Quantas vezes você saiu preocupado, correndo? O que eu vou fazer agora? O problema não está em Deus. Deus já acampou ao seu redor o seu exército. É você que não viu. Não vi, eu não vi em nenhum momento Eliseu orando, Senhor, envia o seu exército. Eu não vi em nenhum momento Eliseu orando, Senhor, envia os seus anjos para acampar ao meu redor. Não, os anjos já estavam lá. Sabe quando o exército chegou para acampar? O exército sírio chegou para cercar Eliseu e fazer a armadilha. Os anjos estavam olhando e falando, é isso aí? Deus já tinha acampado. Preste atenção. Você é servo de Deus, é fiel? Você é servo de Deus e é fiel a Ele? Saiba que o exército de Deus está acampado ao seu redor. Ei, sabe por que não morreu? Sabe por que não foi acometido? Teve uma história trágica. Porque Deus está te protegendo. Feche os teus olhos aonde você está, por favor. Por favor. Com seus olhos fechados, comece a pensar. Você vai ver, você vai comprar. Deus está começando a abrir os seus olhos agora. Começa a olhar para aquele problema. Lembra dele? Lembra do teu problema, a tua dificuldade. Começa a olhar para ele e você vai ver ele diminuindo. Não é ele que está diminuindo, é porque você está vendo que Deus é muito maior do que ele. Ei, a dificuldade financeira não é nada. Você está olhando aí agora e está vendo, não é nada. A enfermidade não é nada. Você está olhando e está falando, meu Deus. Meu Deus. Vou deixar um minuto, você e Deus.
Você e Deus, eu não vou falar nada, é você e Deus. É você e Deus. É você e Deus, você vai começar a ver. Oh, aleluias. Balança a cabeça, fala, meu Deus, eu não conseguia ver até hoje, mas hoje, assim como Eliseu orou, eu oro, Senhor, abra os olhos dos teus servos, para que eles contemplem, para que eles consigam ver o que o Senhor tem feito a favor da vida deles. Começa a olhar aí. Sabe o seu problema? Quando o problema chegou, Deus já estava lá. Sabe quando o problema tentou te pegar desprevenido, Deus já tinha trabalhado a contraproposta. Assim como Deus livrou o rei de Israel, nenhuma e nem duas vezes, mas várias. Eu tenho a total certeza de que se você começar a olhar, você vai contemplar que Deus trabalhou na sua vida várias vezes. Livramentos de morte, livramentos de perseguição, livramento de propostas. Deus tem trabalhado em favor da sua igreja. E se você não está contemplando nada, recente o que nós estamos vivendo agora, olha onde você está, olha como você está saudável, você está vivendo a sua vida normal. Nós não podemos estar atemorizados com isso, porque Deus é quem está trabalhando em favor da nossa vida. A partir de hoje, domingo, a partir de hoje, está no final do ano, mas ainda há tempo de mudar. Você vai olhar para os meses que se passaram e você vai ver que Deus esteve sempre acampado ao seu redor. E a partir de hoje, você começa a olhar para o problema como Eliseu. A partir de hoje, você olha para o problema como Eliseu. Como Jesus olha para o problema. Eita, problema, eu vou descansar no Senhor. Ei, é maior o que está conosco do que o que está com eles. É maior. O que está conosco é maior. É maior. É maior. O que está conosco é maior. Alabaxuriam darabadagas. Alabaxuriande bacandaxuriam darabás. Deus de poder e glória, Deus de mistério, Deus poderoso. Alabaxuriam darabadagas. Meu Deus, eterno e soberano Pai, Deus poderoso e santo, eu não venho pedir, Senhor, que o Senhor venha acampar os teus anjos ao nosso redor, porque eu já sei que o Senhor tem acampado eles ao nosso redor e tem cuidado de nós em todos os momentos. Eu peço, Senhor, que o Senhor nos dê o privilégio, a alegria, meu Deus, que o Senhor nos dê a grande oportunidade de poder contemplar o que o Senhor tem feito em favor das nossas vidas. Aqui está a tua igreja, meu Pai. Quantas coisas o Senhor tem feito, quantos livramentos, quantas vitórias, e nós não contemplamos. E nós não entendemos que é o Senhor. Mas a partir de hoje o Senhor nos dá o privilégio. Abra os olhos dos teus servos para que vejam, para que contemplem que o Senhor tem trabalhado, que o Senhor tem feito, que o Senhor tem cuidado em todos os momentos. Meu Deus, nós temos a total certeza que os nossos familiares estão guardados nas tuas mãos. Nós estamos aqui longe, Senhor, nossos familiares no Brasil estão protegidos pelo Senhor. Meu Deus, nós sabemos que o Senhor tem guardado a tua igreja e por isso somos gratos a ti. A crise não prevalecerá contra nós, porque nós estamos confiados no Senhor.
A doença não prevalecerá contra nós, porque estamos confiantes. Meu Deus, em nome de Jesus, abra os olhos dos teus servos, que eles contemplem a tua glória, que eles contemplem o trabalhar do Senhor em todos os momentos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Acredito, sim, adore o Senhor. Acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Glória a Deus. Gleisiane Souza está pedindo oração pela sua vida, ela está acompanhando online. Vamos estar orando por essa pessoa. Vamos encerrar, irmãos, o nosso culto nesta manhã. Lembrando os irmãos que próximo sábado, nós teremos aqui o dia todo de oração. E eu queria que você marcasse um horário, das 6 até as 7 da noite. Estaremos aqui, a igreja aberta orando. Os irmãos, marquem um horário e venha passar uma hora de oração na presença do Senhor. Esses são os nossos avisos. Terça-feira temos o estudo bíblico da Palavra de Deus. E quinta-feira teremos culto. A obra do Senhor prossegue, avante. Vamos orar uns pelos outros para que nós possamos vencer. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Amém? Senhor, nós te damos graças por essa oportunidade tão maravilhosa que o Senhor nos concedeu nesta manhã de estarmos cultuando a Ti. E sabemos que o Senhor tem recebido o nosso culto nesta manhã. Quero apresentar a Ti, Senhor, também esse pedido de oração. A Gleisiane está pedindo, Senhor, a Tua graça sobre ela. Visita nesse instante, faz a Tua vontade. Senhor, Tu conheces as necessidades dessa pessoa. Entregamos ela em Tuas mãos. A cada servo Teu que deixaram seus filhos para estar aqui na Tua casa. Continue abençoando, dando vitória. Os trabalhos que se prosseguem durante essa semana. Dá-nos uma semana abençoada, Senhor, na Sua presença. É a nossa oração, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e que todos juntos digamos amém.